Olá devs, beleza? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, para o canal da PinDev. Sejam todos muito bem-vindos e hoje vamos falar de um assunto que é um assunto ali base da linguagem Java, fundamentos da linguagem. Beleza? Vamos lá. Beleza? Então, isso aí. Então, pessoal, aqui no canal a gente vai falar muito de Java, né? Como eu já disse ali no primeiro vídeo. Vamos passear um pouco em outras tecnologias, outras linguagens também, mas o mais, vamos assim, o core vai ser Java. Então, assim, achei interessante falar um pouco sobre essa questão aí mais fundamental, né? Dos fundamentos ali da linguagem e começar a falar sobre tipos. É interessante começar a falar sobre o tipo string, porque ele é mais, assim, um pouco mais controverso aí, né? Alguns devs não compreendem bem o funcionamento. Então achei interessante começar a falar sobre ele. E aí, por que não comparar, né, o string com o string builder e com o string buffer? Então, pessoal, vamos fazer aqui uma espécie de micro benchmark, né, entre esses caras aí. Bom, o tipo string, as características dele aqui, ó, são bem marcantes, né? Ele é imutável, ou seja, uma vez que você cria uma string, você não altera mais essa string, tá? Então isso aí gera algumas dúvidas na galera. Existe na JVM, né, nas versões do Java aí, uma coisa interessante envolvendo string, que é o literal string pool, ou seja, é um pool de strings literais. A gente vai ver o que é uma string literal, mas basicamente, se você define um literal e depois você atribui ele a uma outra variável do tipo string, então você vai estar usando o mesmo lugar na memória onde está armazenado esse literal. Então, vai ter reutilização, né? Não vai precisar mais abrir mais espaço na memória para isso. Bom, a manipulação de string, né, ela pode ser lenta e pode ser bastante custosa, tá? E por ser imutável, ela é obviamente thread safe, ou seja, se você estiver fazendo uma programação multithread, aquela string que foi definida, ela pode ser acessada por todas as threads, que todas vão acessar o mesmo valor, pois esse valor não pode ser alterado. Beleza. Então acho que é interessante a gente jogar aqui pro nosso draw aqui. Eu desenhei aqui para a gente ter mais ou menos assim uma ideia. Imagina que isso aqui, né, é a sua RAM do seu computador. Tá? Vamos abrir um pouquinho mais aqui. Então, aí quando você roda a sua aplicação Java, ele vai criar, tá? A JVM vai criar esse espaço de memória, que vai ser a memória gerenciada pela JVM. Beleza? Então, gente, aí a JVM ela gerencia como? De forma bem básica, tá? Ela tem um espaço que ela chama de stack, que é onde ela armazena aí as variáveis, né? Arrays constantes ali, né, que não são dinâmicos, né? Por exemplo, um array de 10 posições, né? Então, ele vai armazenar na stack. E tipos primitivos, né? Também vai ser, ele armazena aqui. Agora, assim, o espaço dinâmico é o que chama de heap, ok? Então, assim, a string, o pool dela vai ser feito na heap, tá?
Então como é que acontece? Imagina assim que a gente tem ali, por exemplo, cria uma variável string chamada S2, string S1, beleza? E aí eu vou definir aqui um valor. Eu vou definir um valor literal. Tem que colocar esse literal. Ele vai ficar assim, ó, entre aspas, aspas duplas. Então, por exemplo, eu vou escrever depindev. Definir um literal, beleza? Então, o que aconteceu aqui? O que o Java fez? Basicamente, né, o nosso querido Java veio aqui e colocou aqui, criou uma variável S1. Como você foi definido um literal aqui, ele vai, vou copiar esse cara aqui, ó, só para facilitar. Ele vai aqui na heap, vai definir o pool e vai, ó, colocar o cara ali. Então imagina que o que ele definiu como pool foi esses dois primeiros blocos aí, ó. Vamos botar aqui como se fossem esses dois primeiros blocos aqui. Vai ser o pool. Aqui, ó. Esse cara aqui é o pool. Beleza. Então, o que aconteceu? Aconteceu que ele veio aqui, ó, S1, você aponta para cá. Beleza? E aí você foi lá, pô, agora eu vou criar uma outra string. String S2. Só que aí eu vou atribuir o mesmo literal. O mesmo. Aqui, ó. Mesma coisa, tá vendo? E aí, o que o nosso querido Java vai fazer? Vai vir aqui, né? S2. E, ó, S2. Foi definido aqui um literal para você que já existe no nosso pool. Então, opa. Vou pegar aqui esse cara. Então, aponte aqui para o mesmo endereço de memória onde está registrado esse literal, essa string literal no nosso pool. Então aqui ele fez uma reutilização, né? Tanto o S1 quanto o S2 usam o mesmo literal que já está lá no pool. Beleza? Esse aqui é um funcionamento. E aí, vamos supor que eu faça isso aqui, ó. Vou trocar aqui. String S3. E eu falo assim que S3 vai receber o valor de S1 mais S2. Então aqui já mudou um pouco a coisa, né? A figura aqui não é mais a mesma. Porque ele vai pegar o S1, vai retornar esse valor, né, que está aqui. E aí ele vai concatenar com o S2, que é esse valor aqui, o mesmo valor, né? Então o que vai acontecer? Ele vai mudar, né, vai manipular esse valor. Então aí já perdeu essa característica. E como o string é imutável, né, não vai ser possível usar ali. Então o que vai acontecer? Ele simplesmente vai abrir um outro espaço aqui, ó. Vai concatenar o valor. Então vai ter assim, ó, vai somar um com o outro, né? Você vai ter duas vezes a string somada em um novo endereço de memória. Então aí o Java vai vir aqui, vai criar aqui, ó, S3. E
S3, você aponta para cá. Então, S1 e S2 tem a referência para esse espaço de memória. E S3 é uma referência para esse espaço de memória. Beleza? Tá. E aí, se eu fizer de novo aqui uma outra forma agora. Se eu fizer string, um outro tipo string agora, S4. Só que agora eu vou falar bem assim. New, vou usar o operador new, string, vou colocar para baixo aqui. New string, assim, new string, e aqui ó, o mesmo literal. Já estou passando aqui como que ele vai criar essa nova string. Então observa, eu estou usando o operador new para criar o novo objeto string, não diretamente um literal igual aqui em cima. Só que na criação do objeto eu estou passando o literal, tá vendo? Ele vai usar do pool? Não. Não, porque o operador new ele força, né, a criação desse novo espaço de memória. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que o Java vai vir aqui, criar o S4. Você criou uma nova variável, uma referência para aqui, ó. Ele vai abrir um novo espaço de memória, vai criar a string ali de novo, esse mesmo valor, e vai chegar aqui, ó, S4, você é uma referência para esse espaço aqui. Beleza? Então a gente vai fazer umas comparações no código para vocês verem isso aí funcionando na execução. Ok? Então vamos voltar para cá. Bom, então isso aí a gente viu as características aí de um tipo string, né, de um objeto string. E o string buffer? O que acontece, pessoal, é que o tipo string ali, para você fazer muita manipulação, como está escrito lá, né, como eu botei aqui, você pode ter aí, isso pode ser lento e pode ser custoso, porque para cada manipulação, como vocês viram ali, que eu mostrei aqui no caso ali do S3 mais S2 aqui, ó. Então aí, o que vai acontecer? Ele vai ter que abrir um novo espaço, vai concatenar os valores, né? E toda vez que ele fizer isso, ele vai repetir esse processo, pegando mais e mais memória. Então o string buffer foi criado para ser mutável, ó. Ele é mutável. Então significa que ele vai criar a string num espaço de memória, e quando eu fizer uma manipulação, eu vou manipular aquele mesmo endereço de memória. Não vou criar outros espaços de memória para fazer a manipulação e indo deixando ali, né, sujeira, footprints, né, na minha memória. E aí, claro, você vai ter uma manipulação mais rápida e menos custoso, né, porque você não vai ficar toda hora abrindo mais espaço de memória. Só que aí tinha um problema. Como que vai fazer isso aqui ser thread safe, né? Então o string buffer ele implementa vários mecanismos aí de sincronização. Então a gente fala que o string buffer ele é synchronized, ou seja, ele faz as coisas de forma sincronizada. Se tiver multithread, várias threads tentando acessar aquele endereço de memória, ou seja, o valor que esse string buffer armazena, se algo for alterado ali, então ele precisa fazer esse sincronismo para que todas as threads possam visualizar o valor atualizado, o valor real, né? Não possa acontecer ali um caso
igual acontece em algumas linguagens aí, né? Pode acontecer, você acessa um valor que já foi alterado e você está acessando coisa velha, né? Digamos assim. Então o string buffer ele não permite isso. Por isso ele é thread safe, ele tem esses mecanismos. Porém, esses mecanismos podem fazer ele ser um pouquinho, ligeiramente mais lento do que o string builder. Por quê? Bom, porque o string builder ele simplesmente ignora isso de sincronizar, né? Ele é thread unsafe, né? Aqui, ó. Ou seja, não é um tipo para você trabalhar se você tiver numa programação multithread. É para você usar ele numa programação single thread, ou seja, uma única thread. E ele foi criado para isso, né? Porque o string buffer precisava ali ter toda essa preocupação, né? Se você tem várias threads acessando. Mas nem todas as aplicações são multithread. Você tem muitas aplicações que não utilizam, né, esse recurso. Elas são single thread. Então, para que ter esse monte de mecanismos aí para sincronizar? Cria o string builder e ele não vai precisar se preocupar com nada disso e vai ser bem mais rápido, né? Assim, não absurdamente mais rápido, tá? Mas ele é um pouco mais rápido do que o string buffer. Beleza? E a indicação dele é para esse uso num ambiente onde você está trabalhando single thread. Você não vai usar string builder com multithread, tá? Com multithread é o string buffer. Beleza? Então, vamos lá. Mãos na massa agora, galera. Vamos fazer uns testezinhos então com o código para vocês visualizarem isso rodando. Tá, aqui eu vou deixar esse cara rodando para a gente ver aí como é que vai o consumo aqui e tentar pegar os processos, tá? Aqui a gente vai executar, né? Eu tenho aqui um arquivo Java que eu criei uma classe. É esse aí, ó, string builder, string buffer. Vamos abrir esse cara aqui. Esse aqui. Então tá aí, ó. O que essa classe Java define? Ela tem aqui o método main, que é a entrada do meu programa. Tá? Na entrada do programa, com esse método main, todos vão ter esse parâmetro aqui, que são os argumentos da linha de comando, que são passados, tá? Então eu vou usar esses argumentos para a gente setar qual teste a gente quer fazer. Eu vou pegar aqui o argumento, tá vendo? Sempre o primeiro argumento, o 0, índice 0 é o primeiro argumento do array. Ele é passado como string, né? Só que eu vou assumir que esse valor que está sendo passado lá, ele é um inteiro, tá? Já vou assumir isso de cara aqui, já estou convertendo ele aqui para um inteiro, tá vendo? E aí esse inteiro eu vou usar aqui no meu switch case, só para a gente selecionar o tipo de teste que a gente quer. Eu defini também aqui um array de inteiros que eu chamei de ranges, tá vendo? E ele vai ter os ranges aí que a gente vai usar para o teste de concatenação, de manipulação. Quando eu altero o valor, né, da string. Então eu vou ter ali primeiro um teste de 10.000, outro de 20.000, até 100.000 manipulações, beleza? Então esses aqui são os ranges. Então meu primeiro teste vai mostrar exatamente aquilo que eu exibi para vocês aqui no ScholarDraw, né? Que é para vocês verem essas comparações aqui de string literal, pool e strings fora do pool. Então a gente vai ver as comparações aqui e ter alguns casos aqui que precisa tomar cuidado na hora de comparar, que eu vou mostrar para vocês. O teste 1 vai fazer a manipulação do tipo string, o 2 vai fazer a manipulação do tipo string builder e o 3 a manipulação do tipo string buffer, tá?
O 4 é um teste que eu fiz à parte com string buffer só para a gente ver ele rodando aí simulando multithread. Aqui vai ser o teste com ele em single thread, ok? Então esse método aqui, execute test, ele é um método sobrecarregado, né? O que é sobrecarregado? Não, desculpa. Ele é um método utilitário para chamar os outros testes, que eu vou estar passando aqui, ó. Então observe que para cada um eu passei também um código de operação. 0 string, 1, isso aqui já está assim marretado no código, né? Então esse código já está marretado. 1 vai ser o string builder e 2 string buffer. Tá? Aí esse método aqui, ó, test string append, que vai fazer a manipulação da string. Ele é o método sobrecarregado. Eu tenho então aqui o que vai fazer com string, então ele recebe uma string. O que vai fazer com string builder, então ele recebe um string builder. E o que vai fazer com string buffer, recebe um string buffer. Beleza? Este métodozinho aqui vai simplesmente gerar um número randômico, um caractere randômico que é do A maiúsculo até o Z maiúsculo. Tá? Só para não ficar pegando o mesmo caractere para manipular. E aqui o método que vai fazer o teste com string buffer em multithread, né? Eu vou usar aqui um callable e vamos gerar aí milhares deles aí para fazer isso aí de forma concorrente, né? Esses appends de forma concorrente. Beleza? Só para ver o desempenho dele ali nesse ambiente também. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui. Que é o nosso primeiro teste aqui, que vai ser o das comparações, ok? Então vamos para cá. Eu vou fazer aqui a compilação do meu ponto Java. Eu já tenho um class ali, mas eu vou compilar de novo, né? Porque não sei se pode ter que atualizar alguma coisa, tá? Então compilei o nosso arquivo Java e agora temos um .class ali novo, né? Então vamos só executá-lo aqui. Eu vou chamar aqui o Java e vamos executar passando a opção 0 para ver aquelas comparações lá. Então olha o que deu. Primeiro aqui deu true, depois false. Então vamos voltar aqui. Aqui, ó. S1 e S2, como eu mostrei lá no teste, o S3 e o S4. Beleza? Então, ó, S1 é igual a S2 em uma comparação. True. Né, que a gente viu aqui, ó, que o S1 e o S2 eles apontam o mesmo endereço aqui. Então é igual, verdadeiro, né? Então, aí depois eu faço essa pergunta aqui, ó. S1 é igual a S2 e coloco a comparação. Só que observa que lá no resultado não escreveu nada e só mostrou false. Então o que está acontecendo aqui? Bom, pessoal, aqui existe a ordem de precedência, né? Ou seja, o que acontece é que ele somou isso daqui, ó. Então ficou S1 é igual a S2, interrogação, espaço, aí botou thepindev, isso virou tudo uma string. Houve uma concatenação aqui. E aí ele está comparando com S2, que obviamente não vai ser igual, né? Então por isso que ele nem mostra isso aqui escrito lá, porque ele concatenou aqui e depois fez a comparação. Okay? Então aqui o correto seria como aparece neste caso. Observe que o parêntese aqui agora está, né, delimitando a comparação. Então ele vai comparar
E depois concatena aqui para a gente ver o resultado, se S1 é igual a S2. E aí a gente vê aqui que é true. Ok? Então as outras comparações, como a gente já viu, né, no caso do S1 é igual a S3, vai ser falso, porque a gente já viu que não tem como, né? O S3 está aqui em outro espaço de memória, foi feita uma concatenação do S1 com o S2. E o S4 da mesma forma também, né? Não vai ser igual ao S1. Né? São referências diferentes. Beleza, pessoal? Então, como a gente viu aí, falso e falso. Ok, então, a questão aí do literal, né? Pool literal e da criação de strings. Então agora vamos fazer aqui o teste com a manipulação de strings, tá? Esse já pode ser um teste que vai demorar um pouco, porque a gente vai fazer esses ranges todos aqui, né, de comparação de manipulação da string. Então vamos lá. Agora eu vou fazer o meu teste passando o código 1 para fazer o teste das strings. Vamos ver o que vai acontecer com o nosso ambiente aqui com esse teste. Aí fez com 10.000 em 7 segundos. 7 manipulações, né? 10.000 manipulações em 7 segundos. Observe que começa a pesar o negócio aqui, ó. Vamos vir aqui nesse cara. Vamos filtrar aqui o nosso Java. Tá lá, ó. Tá vendo esse cara aqui usando muita CPU? Já tá com 1.2 GB. Olha lá. É o nosso string build, string buffer. Você vê assim, isso aqui no meu ambiente, né, pessoal? No meu notebook, na minha arquitetura. Claro que numa outra arquitetura, um servidor, né? Isso seria bem diferente esse teste, ok? Mas você vê como é que tá aqui com uma utilização aí, né, bem alta, tá vendo? Que ele tá fazendo agora 50.000 manipulações naquele de strings, né? Cada manipulação que ele faz é um espaço novo de memória, né? Então isso vai pesando, ó. Tá vendo aqui, ó, CPU do processo aqui tá sempre 100% ali, ó. Aqui no modo geral assim não tá tão grandes coisas, porque ele vai sempre pegar uma, né? Pegando essa daqui agora. Ele tá dividindo aqui. Isso aqui o SO que tá fazendo esse trabalho aqui, né? Mas aí você vê que o processo mesmo ele tá o CPU o tempo todo, ó. E já estamos chegando ali a 1.2 GB de memória que ele está roubando aí, ó, sequestrando a memória do meu computador.
Ó, botei 230, foi isso mesmo, 231. Tá, então, agora, pessoal, aqui, ó, Java Version 1.8. Tá, então, vamos aqui fazer um alternatives. Tá, o Java 21 aqui, vou colocar ele configurado. Vou botar o Javac aqui. Tá, então agora eu vou fazer o que? Eu vou compilar ele. Eu matei aqui o meu Java Home. Não existe mesmo. Vou fazer assim. Vamos abrir aqui esse cara. Baixa RC. Tá definido. Será que eu tirei ela do... fazer aqui por via das dúvidas. Não é isso. É isso. Tá. Então... Javac. String... Não. Tá, Javac. String.java. Tô compilando de novo agora com a versão 21. Beleza, tá compilado. Então, pessoal, vou repetir o teste de string agora com o 21. Para ver se dá uma diferença aí, né? O que pode ser. Antes, deixa eu dar uma verificada aqui. Vamos tirar esse filtro. Acho que é o OBS, ele tá consumindo muito mesmo. Estranho. Acho que o OBS que tá fazendo dar uma agarrada aqui. Tá, vou rodar aqui com a nova versão pra gente ver o que dá. Número 1. Vamos lá. Deixa eu pegar o teste passado aqui, guardá-lo. $40.000 já foi.
Já dá para perceber aí uma diferença. Então só no 90.000 que ele passou aí de 1 minuto de execução. Vamos ver, 100.000 não vai chegar nem a passar aí de chegar a 100 segundos, né? Não vai chegar. Um minuto. São 1 minuto e meio, né? 1 minuto e 40 segundos. Fica nessa faixa aí. Isso aí, ó, 93. Terminou. Vamos agora. Eu vou colar esses caras aqui. Pessoal, teve um pequeno probleminha aqui, então voltando. Eu peguei aqui, ó, os valores do teste com Java 21, tá? E já colei aqui, ó. Olha que diferença, né? Brutal. Em 10.000 já tem uma diferença aí de 6 segundos para fazer 10.000, ó. E aí 20.000, 3.48 para 6.38. 30.000, 7.67 para 14. Quase o dobro aí, ó. Então assim, uma diferença muito grande. 100.000 lá no Java 8 levou 231 segundos. Java 21, 93 segundos. Muito grande diferença. Então foi interessante comparar isso aí também, né? A versão do Java. Você vê que as melhorias com isso são significativas, né? Ou seja, vale muito a pena você migrar o seu projeto do Java 8 para o Java 21. Muito. Nem que seja só migra para o 17, Java 17. Depois do 17 você vai para o 21. Beleza? Tá, vamos voltar aqui pro nosso código. Na verdade a gente vai fazer os outros testes agora, né? Que é aqui agora, o teste vai ser com o String Builder, né, que a gente viu na nossa ordem lá. Então vamos ver o tempo do String Builder para fazer isso aí. Vamos fazer já com Java 21 mesmo. Tá? Vou dizer por quê. Então vamos lá. 2, opção 2. Vamos ver, vou bater o Enter aqui. Vamos ver quanto que ele vai consumir e o tempo que vai levar, hein? Vamos lá? Vou lá e já. Rapaz, olha só. Não deu nem para contabilizar direito, né? 0.01 segundos. Ou seja, String Builder, se você vai manipular strings, não tem o que dizer, né, pessoal? É String Builder. Eu não vou fazer lá com Java 8 porque o resultado vai ser praticamente o mesmo, tá? Porque o String Builder vai ter essa performance semelhante mesmo lá no Java 8. A diferença gritante é com a manipulação do tipo string, tá, pessoal? Beleza. Então, ó, vai manipular string, single thread, String Builder. A não ser que seja uma coisa mínima, né, pessoal? Você vai trabalhar ali com 2 strings ali,
enquanto uma outra, mostrar um outro valor, aí não justifica mesmo, né? Agora você vai fazer você tem que fazer um trabalho ali de ficar manipulando muito string, tem que usar o String Builder. E agora com o String Buffer, vamos ver. Ó, não, rodei o mesmo comando, né? String Buffer é o 3, opção 3. Ó, parecido, né? Mas observa que quando chegou aqui, ó, no 80, 90, 100 mil, aumentou um pouquinho, ó. Foi 0.02. Ou seja, então você vê claramente aqui que o String Buffer, né, ele leva um pouquinho mais de tempo porque ele precisa se preocupar com o sincronismo, né? Todo o sincronismo que ele tem que se preocupar no ambiente de multithreads, ele sempre faz isso. Independente de se ele está rodando só em uma thread ou em multithread, ele sempre vai se preocupar com o sincronismo. Então demora um pouco mais. Ok, então vamos lá para o código de novo. Aqui agora a gente tem só o último teste, que é aqui, ó, manipulação com várias threads. Então a gente tem esse teste aqui. Eu coloquei desenvolvi esse carinha aqui só para criar um pool de threads aqui, ó, com o nosso executor service, para ter um máximo de 10. E aí ele vai fazer um loop aqui com 10 mil passos, onde cada um deles ele vai gerar uma task, um callable. Então a gente vai ter 10 mil, né, callables, com cada um com uma função que vai de 1 a 5. 1 a 5 são os appends que ele vai fazer. Ele vai fazer o append do índice do loop de 10 mil com o índice de 0 a 4, no caso aqui, né? E a gente vai ver quanto tempo que ele leva para fazer. Aí, no caso 10 mil, não, é 100 mil que está aqui, ó. 100 mil, ele vai gerar 100 mil callables aí para de forma concorrente ficar fazendo ali o append no string buffer, né? Ou seja, no mesmo lugar de memória, vários de forma concorrente ali, fazendo a manipulação e alterando, e todos eles têm que ser sincronizados, né? Um alterou, tem que sincronizar para os outros saber que alterou. Aí esse vai alterar, ele tem que alterar o valor atualizado para um novo e vai sincronizar, e vai, né? Ou seja, um monte de coisa vai ser feita aqui. Então vamos lá, executar. Eu mandei exibir na tela para a gente ver acontecendo. Vai ser muito rápido, não vai dar para ver muito bem, mas dá para ter uma ideia. Então opção 4, Enter. Então aí, ó, ele fazendo as manipulações, fez em 4 segundos. Isso aqui, se fosse no Java 1.8, ia ser mais tempo, tá? Porque essa parte de threads e concorrência no Java 21 já está muito mais melhorado do que no Java 8. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Vocês verem aí como que é o uso, né, desses caras, bem interessante. Eu acho um assunto muito legal. Saber como que esses caras aí trabalham, né? O String Buffer e o String Builder. Espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso pequeno teste aí, dessa pequena aulinha aí, né, sobre o tipo string. E se gostou, pessoal, se inscreve aí no canal, dá o seu like aí para fortalecer, ativa as notificações para receber novo conteúdo e, bom, deixa um comentário aí, né, se você quiser dar uma dica, se você quiser corrigir alguma coisa também, de repente falei alguma coisa aqui errada, né, corrige aí. E sugestão, algum novo assunto, se você gostou de algum tipo de formato aqui, deixa seu comentário aí pra gente saber como é que tá, se vocês estão gostando, né?
ok? E novas sugestões são bem-vindas. Beleza, pessoal? Foi um prazer aí novamente fazer mais um vídeo e até a próxima.